Olá família, graça e paz, tudo bem? Estou aqui para nós compartilharmos acerca da série Reinando em Vida. E hoje eu quero falar para você algo sobre a oração, né? Está ligada com a perspectiva do reino, ok? Eu quero iniciar com você trazendo o que Jesus fala lá no capítulo 5, né? Ou melhor, capítulo 6 de Mateus, no versículo 5, nos orientando, né? Quando orardes. E então essa expressão de Jesus já traz essa necessidade, já traz essa orientação do nosso Senhor acerca do aspecto da oração. Então, entendemos que a oração ela não é uma opção. Jesus não diz, se vocês orarem. Ele disse, quando vocês orarem. Então, é uma questão, imperativa, no sentido de ação prática, ou seja, quando orares. Como que faz? Aí ele vai desenvolver. Então, a oração para nós, ela faz parte da nossa cultura, ok? Só que nós vemos que a vida de oração de muitos cristãos ela não é tão produtiva. E eu acredito que está ligado com a falta de entendimento do que realmente é oração, qual que é o propósito da oração, ok? E aí eu quero construir contigo aqui um entendimento em relação a isso, né? Começando, né, sobre essas questões, né? Algumas questões que existem acerca da oração. Primeiro, se Deus é soberano, qual que é o propósito da oração? Se o Senhor já tem a vontade dele, se o Senhor é todo poderoso, qual que é a necessidade de orar? Né? Outra pergunta, segunda, enfim. Se nós não conseguimos influenciar Deus, no sentido de Deus é imune à nossa influência, por que nós vamos orar? Se eu tiver a vontade de fazer algo e a vontade de Deus for outra, por que Deus vai mudar? Minha oração vai mudar Deus agora? Porque é a vontade dele que vai prevalecer. Então são questões que, por vezes, elas geram essa falta de sucesso na vida de oração, essa falta de resposta em oração, essa falta de oração, ok? Por quê? Porque acredita-se que a oração ela está ligada com fazer algo no sentido de mover Deus contra aquilo que ele já quer fazer, seria algo uma espécie de manipulação das circunstâncias, mas eu quero dizer para você que não é isso oração. Eu creio que nesse vídeo você vai entender realmente o propósito da oração. Então vamos lá, iniciando a construção, eu quero iniciar com 3 razões que vão nos levar, vão nos conduzir a essa construção aqui do propósito da oração. Primeiro, precisamos levar em conta, Deus é soberano e a sua palavra é absoluta. Segundo, Deus se limita à sua própria palavra. Terceiro, Deus jamais contrariará o que a sua palavra diz. Então, na perspectiva de reino, então Deus é o rei. E como você já viu nos filmes ou estudou na história, você vê que quando um rei fala, não tem mais como voltar atrás. Porque o que ele fala se torna uma lei. E logo esse rei, ele mesmo se submete àquilo que ele falou, por conta do seu compromisso. Então é como se o rei ficasse preso àquilo que ele mesmo disse. Então por isso que a oração, ela é fundamental para nós. Lembra que nós falamos nos outros vídeos sobre a sentença de propósito que está sobre o homem. O que Deus fala para o homem? Deus diz, tenham eles domínio. Deus não diz tenhamos nós domínios, tenham eles domínio. Então Deus falou isso. Então o domínio da terra é do homem. Obviamente que o propósito é esse homem ser dominado o homem governar a terra a partir do governo de Deus sobre ele. Só que Deus então não pode agir na terra sem o homem, ok? É mais ou menos isso que é oração. Mas vamos desenvolver. Quando nós olhamos para os evangelhos agora, nós vamos ver Jesus fazendo um tanto de milagre, né? A gente vê, a gente fica admirado, tantos milagres, são pessoas deficientes agora que são curadas, os cegos agora passam a enxergar, o Jesus andando sobre as águas,
né? A multiplicação de pães e peixes, aquilo é uma loucura. Então a gente vê esses atos maravilhosos de Jesus. Só que quando nós olhamos agora para o relacionamento de Jesus com seus discípulos, em algum momento, né, lá em Lucas, né, precisamente Lucas capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz que os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. Os discípulos não pedem para Jesus ensinar eles a curar os enfermos, não pedem para eles agora, não pedem para Jesus ensiná-los a andar sobre as águas, a multiplicar pães e peixes. Não, eles não pedem nada. A única coisa que eles pedem para ensinar é a orar. E aí nós precisamos de entender agora aqui o porquê desse pedido. E aí nós vamos ver inúmeras vezes os evangelhos, você já viu, mas talvez não percebeu, Jesus, em diversos momentos, né, as escrituras vão dizer que Jesus saiu para orar no deserto. Jesus saiu para orar solitariamente, sozinho. Jesus acordou, né, acordava de madrugada e ia para a oração. Jesus ia orar, Jesus orava, né, lá na ocasião, na escolha dos apóstolos, né, diz que Jesus orou a noite inteira para poder então no outro dia nomear os apóstolos. Então eu acredito que os discípulos perceberam que a oração fazia parte do estilo de vida de Jesus. E outro aspecto, nós não vamos ver Jesus orando com seus discípulos, olha, muito poucas vezes. A maioria das vezes diz, fica aqui que eu vou ali orar, lembra o que acontece no Getsemane? Então eles oravam sozinhos. Não estou dizendo aqui que há algo errado em orar em grupo, não, mas oração é uma questão, uma prática privada. Oração está ligado com o relacionamento pessoal acima de todas as outras coisas, ok? E aí, olha só, os discípulos começaram a perceber. Então tem uma ocasião lá em Mateus capítulo 17, um pai traz um jovem até os discípulos de Jesus. Ele traz até Jesus, eu acredito, mas Jesus não estava naquele momento, porque estava orando. E aí os discípulos começam a orar, no sentido, começam a repreender aquele demônio, começam a expulsar o demônio. E aí imagino que Pedro foi e tentou e não conseguiu, e depois foi João, depois foi Tiago, depois foi André, e assim eles foram. E eu acredito que eles ficaram muito tempo naquilo ali, eles ficaram horas tentando expulsar esses demônios, e os demônios não saíram. O texto diz que Jesus estava em cima do monte, vendo tudo aquilo, e ele desce. Quando Jesus desce, ele pergunta, o que aconteceu? Aí o pai diz, eu trouxe meu filho, que ele está aqui, né, endemoniado, ele ora, ele se atira no chão, ele faz isso, ele faz aquilo, eu trouxe para os teus discípulos expulsar, eles não conseguiram. Jesus diz, traz o menino aqui, e ele expulsa o demônio imediatamente. Aí os discípulos chegam até Jesus e perguntam, Jesus, por que ele não saiu o demônio? Por que não saiu? E aí Jesus diz, esse demônio não saiu por conta da incredulidade de vocês, porque essa casta, ela só sai com jejum e oração. E aí, quando nós pegamos aqui agora, né, essa percepção dos discípulos, por quê? Porque quando eles veem Jesus curar um cego, Jesus chama o cego, vem cá, o que tu quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Jesus diz, então vê. Quando ele vê o paralítico, ele diz, levanta e anda. Quando ele ali multiplica os pães, ele agradece ao Pai e o pão é multiplicado. Então eles veem os milagres acontecendo de maneira instantânea, os demônios saindo de maneira instantânea, né? O gadareno aqui, instantaneamente ele é liberto. Então nós vamos ver que todas as curas, todos os demônios, eles vão sair, elas acontecem de maneira instantânea. Mas agora o que acontece? Quando eles vão expulsar os demônios ali, não sai de maneira instantânea. E aí eu acredito que eles pedem para Jesus ensinar a orar porque eles associaram, aqui agora, esse sucesso ou essa instantaneidade de cura, de libertação, estava ligado com a oração. E Jesus, na sua explicação, ele confirma isso, dizendo que sim, que é em questão de incredulidade, mas essa casta só sai com jejum e oração. E como esse texto é fantástico, por quê? Porque a pessoa acha que é jejum e oração que expulsa demônio. Não, não é jejum e oração que expulsa demônio. Que expulsa demônio é o nome de Jesus. Só que aí vamos juntar aqui com a perspectiva do reino que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre governo, nós estamos falando sobre um reino, nós estamos falando sobre autoridade. Então o jejum, assim como a oração, está ligado sobre a autoridade. Quando Jesus fala sobre o jejum, eu acredito que o jejum está ligado com a incredulidade. Por quê? Porque o nosso homem natural é o que promove a incredulidade em nós. Então o jejum está ligado com essa
troca, né, de valorizar o que é natural para valorizar o que é espiritual. Eu creio que o jejum está ligado com isso. A oração, eu não creio que Jesus disse que a oração está ligado com a oração na hora, com um modelo de oração no sentido de, né, no momento, na frente de um demônio. Eu acredito que Jesus está falando sobre o quê? Eu acredito que Jesus está falando sobre um estilo de vida de oração. O que ele está dizendo? O jejum faz você ser espiritual, ok? O jejum conduz você a permanecer espiritual. Ele enfraquece a sua carne natural e fortalece o seu espírito. O jejum gera fé. A oração está ligada com o relacionamento pessoal com o reino. Está ligado com o relacionamento pessoal com o rei, está ligado com o relacionamento direto, né, na nossa origem, com o céu, com o reino. E isso traz então, né, essa soma, ela gera fé no nosso coração, a ponto de nós agora liberarmos, né, ou ainda nós declararmos, decretarmos sobre o demônio, ele sai instantaneamente. Por quê? Porque é uma questão espiritual. E aí vamos lá, como que funciona hoje, né, o nosso funcionamento cristão? É pouco tempo orando, porque não faz sentido muito eu orar, e muito tempo expulsando os demônios, ou ainda resolvendo os problemas. Então eu não tenho tempo para orar, pastor. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Sim, só que os problemas do meu trabalho eu demoro horas. E se nós invertêssemos essa ordem como Jesus fazia, horas orando, madrugadas orando e segundos para expulsar demônios? Olha isso aqui está a chave, eu creio, né? Nós vamos chegar lá no reino, aqui está a chave do reino, aqui está a chave, ou seja, aqui nós entendemos a importância, necessidade desse estilo de vida de oração. Então, muito tempo orando, e não é tempo gasto, né? É o que muitos cristãos consideram, é tempo investido com o céu, para que agora eu possa manifestar na terra em pouco tempo e o céu manifeste através da minha vida. Então nós precisamos entender que é uma questão de governo, só que esse governo não é natural, é um governo espiritual. E eu preciso estar conectado. Lembra que nós falamos anteriormente sobre que Adão, ele perdeu. Lembra que Adão perdeu a conexão com o céu, logo ele perdeu o quê? O governo. Então eu recebi o governo por conta de Cristo, sim, só que eu preciso de permanecer conectado com esse governo. E o que é isso? Oração. A oração é essa conexão minha com o reino da onde eu sou, o meu reino de origem. Eu não sou daqui, eu sou do reino de Deus, do reino dos céus. Então a oração é quando eu estou conectado, é como se fosse uma espécie de reunião, ok? De uma reunião com o Pai, o Filho e o Espírito. Então eu estou reunido com eles ali e nós estamos aqui compartilhando sobre o propósito que Ele tem na minha vida, sobre o propósito do reino de ter me enviado para onde Ele me enviou. A partir dessa reunião, o que acontece? Aí sim, eu vou iniciar o meu dia. E é o que Jesus fazia. Jesus orava madrugada, Jesus orava a noite toda. Quando os discípulos estavam acordando, eles viam Jesus orando. Aí Jesus diz, gente, ok, vamos para a cidade. Quando ele vai para a cidade, o que acontece? Ele começa a curar os enfermos. Ele começa a libertar os cativos. E aí os discípulos vendo tudo isso, o que eles falaram? Senhor, nos ensina a orar. Eles entenderam, é a oração que é a chave para trazer o céu para a terra. A oração que é a chave para cumprir com o propósito. Ok? Mas agora, nós precisamos de entender que a oração, ela não é algo que acontece a partir de Jesus. A oração, ela está acoplada ao propósito de criação do homem. Por isso que nós precisamos de entender, irmãos, que está na criação. Eu estou tremendamente impactado com realmente o propósito de criação. Inúmeras vezes eu já tinha falado sobre isso, mas dessa vez parece que o Senhor decidiu trazer uma clareza mais profunda disso. E quando eu entendi que a oração ela está ligada com o propósito de criação do homem, isso mudou totalmente a minha perspectiva sobre a oração, inclusive a minha vida de oração. Muda. E eu quero falar de dois aspectos para você, né, do nascimento da oração, vamos dizer assim. O primeiro está ligado com Gênesis 1:26, que nós já falamos, mas eu quero aqui, mais uma vez, compartilhar. Gênesis 1:26, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então vamos lá, lembra que nós falamos lá no início do vídeo, dizendo que Deus, ele então declarou que o homem tenha domínio. Não que nós tenhamos domínio, né? No sentido de Deus. Não, tenha ele domínio, tenham eles domínio. E quem Deus está falando? Do homem, né? Da humanidade, da sua criação.
Então não falou nós exercemos domínio, não, o homem vai exercer domínio. Esse é o primeiro ponto, que nós já temos falado sobre isso. O segundo está ligado com Gênesis 2:7, que diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então vamos lá. Em Gênesis 1:26, Deus cria o quê? Deus cria o homem, o espírito, tá? Em Gênesis 2:7, Deus faz o quê? Do pó da terra, Deus criou o corpo do homem. A palavra homem é o nome que Deus atribuiu ao espírito humano. Lembra que eu falei para você que o espírito, o espírito, ele não tem gênero, é sobre espécie, o espírito do homem. Então, homem é o nome que Deus dá para o espírito, ok? Só que agora o que Deus faz? Deus formou o corpo do homem a partir da terra. E aí ele inseriu o espírito dentro desse corpo. Para quê? Para que a sua criação interagisse com o mundo natural. Então a origem do homem está ligado com o espírito dentro de um corpo. E Deus sopra, nas narinas e cria a alma do homem. Então você já sabe, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Ok? Então o homem é esse espírito que está dentro de um corpo. Então essa fusão aí gerou a alma. Então o espírito está ligado com o aspecto espiritual e o corpo está ligado com o aspecto físico. Então nós somos o quê? Nós somos um espírito que habitamos no corpo. Tá bom, pastor, mas agora o que isso está ligado com a questão da oração? Deus deu domínio para o homem, ok? Para o homem sendo espírito, ele não deu para o corpo do homem, ok? Então, o espírito é o homem, o corpo do homem. Quando o espírito do homem, ele está dentro do corpo do homem, Deus chama isso aqui de ser humano, Deus chama isso aqui de humanidade, é um espírito dentro de um corpo. Só que a autoridade de Gênesis 26 não foi dada para o corpo do homem. A autoridade foi dada para o espírito do homem. Só que vamos lá, Deus deu autoridade para esse homem. Mas como um espírito vai agir no mundo físico? Um espírito precisa de um corpo, ok? Então, o espírito foi colocado dentro de um corpo. Logo, a humanidade, ou melhor, o ser humano é quem tem domínio sobre a terra. Mas por que ele tem? Por conta do espírito. É por isso que Adão perde o domínio, por conta de o espírito ser desconectado. Mas agora o que acontece, irmãos? A outra perspectiva disso é o quê? É que um espírito não pode atuar na terra, porque ele é ilegal. Não pode, porque não tem como relacionar com a terra. É necessário ter um corpo. Então é necessário um corpo para interagir com a terra. Só que como nós estamos falando de governo, é necessário que esse corpo ele tenha o Espírito de Deus, o Espírito qual foi criado, para que ele pudesse agora estabelecer governo. E quem falou isso? Deus, falou isso, irmãos? Ele deu domínio para o homem. Aí você vai entender um tanto de coisa. Às vezes as pessoas perguntam assim: nossa, eu não sei por que acontece tanta coisa de mal nesse mundo, se Deus existisse. É que Deus não pode intervir na terra. Deus, preste atenção nisso, não se escandalize. Deus não pode intervir na terra se não for através de um corpo humano. Deus não pode fazer. Quando Eva vai pecar, a gente diz: nossa, por que Deus deixou fazer aquilo? Deus não pode intervir, mesmo Eva sendo a sua criação, porque Deus deu domínio. O próprio Satanás sabia que um espírito não podia atuar na terra fora de um corpo. E aí então ele vem em Adão, não tem lugar para ele. Ele vem em Eva, não tem lugar para ele. Ele escolhe uma serpente, escolhe um animal e entra na terra para atuar. Ok? A atuação de Satanás é a partir de um corpo. E ele então agora, convence Eva. Convence Adão, e aí vem o pecado, eles perdem o governo. Então Satanás precisava de entrar de maneira legal, em relação ao corpo. Ele é ilegal em relação ao espírito, É por isso que nós precisamos de orar. Você vai estar entendendo já aqui, a dinâmica do negócio. Então, se Deus tivesse interferido na terra,
sem o corpo, ele teria violado a sua própria palavra. Lembra que eu falei para você no início? Deus não contraria a sua palavra, ele está limitado à sua própria palavra. Só que o que acontece depois da queda aqui que é impressionante, gente? O que acontece depois da queda? Deus é soberano, é onisciente, onipresente, é maravilhoso, irmãos, ele é bom, oh, aleluia. Deus diz, Gênesis 3,15, ele diz assim, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Parafraseando o que Deus disse a Satanás, ele disse assim, Satanás, você sabe que eu não posso vir agora, mas você não escapará de mim. Tu está ciente que eu cumpro a minha palavra. Então, Satanás, eu prometo, ou seja, uma promessa de Deus, que é a palavra dele. A mesma mulher que você usou para arruinar o ser humano, será a mesma que eu vou utilizar para entrar na terra legalmente. Terei um corpo legítimo, virei a terra de forma legítima e esmagarei a sua cabeça conforme a minha palavra. Ô irmãos, isso aqui é uma palavra de Deus. Deus falou, então vai acontecer. Agora você entende por que foi necessário Jesus nascer. Por que foi necessário Deus se fazer homem? Para restabelecer a autoridade do reino do céu aqui na terra. Só que agora vamos lá, como é que Deus faz? Aí vai vir, né, as palavras, né? Nós vemos lá em Gálatas 4:4, o texto diz, porque quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Quando nós vamos ver lá em Mateus 23, que traz a profecia que está em Isaías, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamarão pelo meu nome de Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Deus Espírito conosco, o corpo, nós. Então é o Espírito dentro do corpo, é Deus Espírito dentro de um corpo humano, é isso que é Jesus. Lá em Lucas 1:28, né? Deus chega, Jesus chega até, Deus chega, né? Até Maria, diz Maria, você é agraciada. E a Maria diz, tá, mas por que eu sou agraciado? Porque eu quero nascer de ti. Mas por que o Senhor quer nascer de mim, Senhor? Porque eu preciso entrar, eu vou entrar na terra legalmente. Eu vou entrar na terra legalmente através de ti. Aí Maria diz, Senhor, faça conforme a tua palavra. E aí Deus fala, a palavra falou ao ventre da virgem. E aí o que aconteceu? A carne se uniu à palavra e Deus agora, o Espírito, ok? Foi unido ao corpo e foi concebido no útero de Maria. Lembra o que Deus falou lá, Gênesis 3,15? A mesma mulher. Foi ela, a mulher que tu usou para destruir a humanidade. Eu vou entrar por ela e está aqui agora acontecendo. Oh, irmãos, isso aqui é tão fantástico. Preste bem atenção. Quando Deus forma o corpo da mulher, diante disso, eu percebo que Deus ele formou para Ele mesmo. Porque quando o corpo feminino, ou melhor, quando a mulher ela está gerando uma criança no seu útero, o sangue da criança não mistura em nenhum momento com o sangue da mãe, independente do tipo sanguíneo. Por que Deus planejou assim? Deus planejou assim para Ele mesmo. Deus planejou a mulher gestar, né, essa criança desse jeito para que Ele mesmo. Por quê? Porque o sangue então de Jesus não mistura com o sangue de Maria, porque tudo que a mãe recebe, ela recebe, a criança recebe, ela recebe por intermédio da placenta. É por isso, gente, que o homem é salvo por conta do quê? Do sangue de Jesus, irmãos. O sangue de Jesus é puro e Deus agora está na terra de forma legal. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. É por isso que nós dizemos que somos redimidos pelo sangue de Jesus. Não é o sangue de Maria, embora a própria Maria foi salva pelo sangue que ela carregou, mas não é o dela, é o de Jesus. Outro aspecto aqui para nós caminharmos para o final.
Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então eu estou falando de um menino e de um filho. O menino nasceu. Quem é menino? O corpo, ok? O aspecto natural. Quem é o filho? É Deus, o Espírito. Então, Maria deu luz ao menino. Deus deu o filho. Maria forneceu o corpo. Deus concedeu o Espírito. Maria ofereceu a casa e Deus o habitante. Maria, presta atenção nisso, Maria foi a mãe de Jesus, mas não foi a mãe de Cristo. Jesus aponta para o corpo, enquanto Cristo aponta para Deus. É por isso que é Jesus Cristo, por isso que Jesus é denominado Cristo, ok? Porque ele legalizou a presença de Cristo. Jesus legalizou a presença de Cristo. E agora, vamos lá, oração. É por isso que Jesus podia orar na terra, porque é um homem, ok? Por isso que ele podia orar na terra, porque ele é um humano. E por isso que Deus pode intervir na terra agora, porque existe um homem que tem autoridade de Deus. Oh, irmãos, isso aqui é poderoso. Isso aqui é demais. Por isso que Jesus fala para o cego e ele enxerga. Por isso que Jesus fala para a árvore e amaldiçoa ela e ela seca. É por isso que Jesus diz para os peixes entrar na rede de Pedro e eles entram. Por quê? Porque o homem, quem recebeu a autoridade sobre a terra foi o homem. E ele restaurou a autoridade que Adão perdeu. Para nós fecharmos aqui, o que é oração então? Oração preste bem atenção, é o homem permitindo Deus interferir na terra. A oração é o homem permitindo Deus interferir na terra. Deus não pode interferir na terra se não for através do homem. Deus precisa do homem. E a gente vai ver inúmeras, talvez em toda a Escritura. Deus não faz nada se não for por intermédio do homem. Lembra de Abraão, Sodoma e Gomorra? Lembra de Moisés orando por Israel? Lembra de Jonas? Lembra, enfim, os profetas todos? Deus vai usar o homem. É por isso, irmãos, que Deus, ele escolheu você, não por aquilo que você é no sentido natural, não, mas é porque ele é fiel à sua palavra. A autoridade é dos homens, é por isso que Deus nos redimiu, é por isso que Deus perdoa os pecadores. Por quê? Para perdoar os pecadores e agora simplesmente deixar eles livres? Não, ok, isso já é muito bom, mas é para que Deus quer trazer o céu para a terra, Deus quer trazer o seu reino, é por isso que ele salvou você, é por isso que ele perdoou os seus pecados. Deus precisa das pessoas, é por isso que o homem ora. É por isso que Deus diz, não deixa de orar, ore sem cessar, não desista, não pare. Por quê? Porque se o homem parar de orar, Deus para de fazer. Se eu e você orarmos, Deus faz. Se nós paramos de orar, Deus não pode fazer. Por quê? Porque Deus usa o homem, ok? Então, Deus, pastor, quer dizer que Deus depende do homem? Sim, não de um homem exclusivo, do Mateus, do Paulo, do João, não é de um homem exclusivo, mas Deus depende do homem para que o reino dele seja manifesto na terra. Isso não faz de Deus menos soberano ou homem controlador de Deus, pelo contrário, isso mostra a sua fidelidade à sua palavra, porque ele deu autoridade ao homem. Então é por isso que nós somos salvos, para quê? Para estabelecer reino, para trazer o céu para a terra. É por isso que eu e você oramos. Nós não oramos para conquistar a favor de Deus. Não oramos para conquistar algo do céu, nós já recebemos. Nós oramos para trazer o que está no céu, está no reino aqui para a terra. Nós oramos para ser esse canal do céu aqui na terra. Nós oramos sobre a nossa cidade, nós oramos sobre todo o espírito ilegal aqui na terra e ele tem que sair. Nós oramos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e ali vai manifestar. Nós oramos sobre as nossas cidades, sobre o litoral, sobre o lugar que Deus nos colocou. E Deus faz, por quê? Porque nós oramos, Isso é o propósito de Deus na nossa vida, trazer o céu para a terra, irmãos. Então isso, irmãos, esse é o propósito da oração, é liberar Deus para que Ele faça. Por quê? Ninguém será salvo se nós não pregarmos. Ninguém será curado se nós não declararmos a cura. Nenhuma família será transformada se nós não orarmos, porque é Deus que faz. Para finalizar então, um rei, ele governa prioritariamente a partir daquilo que ele fala, ok?
Então, eu e você estamos sendo imersos na revelação do reino. Nós somos reis na terra, né? Jesus é o rei dos reis da terra. E nós somos reis por causa de Jesus, por causa de Deus, não tem a ver conosco, né? Nada, é Ele. Nós somos dependentes de Deus, nós somos do reino de Deus, nós somos do reino dos céus, nós somos de lá, nós estamos aqui para cumprir um propósito, ok? Então nós somos os reis dessa terra, os governantes dessa terra, exercer domínio sobre essa terra. Não é sobre as pessoas, sobre o ambiente, as circunstâncias, sobre a terra e tudo que nela há, ok? Não sobre as pessoas, Deus não disse isso para nós. Só que agora, quando eu recebo essa palavra, o risco é que eu quero fazer e fazer e fazer. Não, eu vou fazer. Mas antes de eu fazer, eu preciso de falar, porque eu governo a partir das minhas palavras. É assim que o rei governa, a partir dos decretos, ok? Então o que é a oração? É nós decretarmos aquilo que está no céu, aqui na terra. É nós declararmos isso com fé, para que Deus faça. É Ele que vai fazer. Eu e você não precisamos nos preocupar com provisão, eu e você não precisamos nos preocupar com nada disso, e aqui vai fazendo sentido para você o que Jesus fala nos evangelhos, principalmente em Mateus. Não precisa te preocupar. Por quê? Porque tem um pai, e esse pai é o rei, ele é o criador. Não se preocupa, é por isso que você vai entender Mateus 6,33, Jesus disse, não faça outra coisa, não busque outra coisa, não se preocupe. Ele vai dizer, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser, as demais coisas serão acrescentadas, essas coisas serão acrescentadas. Buscar o reino não é buscar simplesmente para nós, gente. Buscar o reino está ligado com trazer o reino. Quando você nasceu de novo, você já participa do reino. É o que Jesus fala para Nicodemos, João 3. Ok? Nós já somos do reino. Agora nós temos que buscar esse reino para trazer ele para cá. Então esse é o nosso papel. Jesus diz, busca isso em primeiro lugar. E a justiça dele, ou seja, o desenvolvimento dele a partir da nossa vida. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Você é um rei. Deus escolheu você para exercer domínio no lugar que ele colocou você, para que o céu manifeste na terra. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.